Estamos de volta com o programa Família, recebendo a visita do Dr. Flávio Geraldes Alves. Ele é médico neuropediatra pela Faculdade de Medicina do ABC e também do Ambulatório de Neurodificuldades da Faculdade de Medicina ABC. E vocês já viram que neurodificuldades ocorrem em muitos casos, principalmente com crianças em idade pré-escolar. E daí para frente vai ter outro tipo de observação, que o Dr. Flávio está explicando muito bem. Portanto, se você tiver alguma dúvida sobre o tema de hoje ou alguma dúvida em relação às pessoas queridas que estão ao seu lado, preste muita atenção no programa e tire suas dúvidas através do e-mail programaabc@netserviços, sem o cedilha, .com.br ou pelo hotline 11 9 73 18 84 36. Temos também uma especialista que sabe um pouco de todos esses transtornos de comportamento e te dará dicas ou encaminhará para o próprio Dr. Flávio. Vamos continuar explorando, não é? Uma vez não tratada o TDA na idade infantil. Como é que vai se portar esse adulto na adolescência e numa idade mais adulta? Então, veja bem, como eu estava falando, a partir dos 6, 7 anos a criança começa a evoluir, além do TDAH, com os transtornos emocionais, com os transtornos ansiosos, com as famosas comorbidades, as doenças que vão aparecendo em paralelo a partir de uma doença que não foi tratada. Então, o adolescente, propriamente dito, acaba tendo uma rebeldia maior, aquele comportamento opositor, quer chamar atenção de alguma maneira, e aí muitas vezes acabam vindo, né, o abuso de substâncias, tanto lícitas quanto ilícitas, né, então às vezes o tabagismo, o alcoolismo, ou mesmo partindo para outras drogas, né, com frustrações na parte escolar, reprovação, suspensão na escola, então aquela vida acadêmica acaba sendo muito turbulenta para ele, né. Quando ele fica um adulto jovem, né? Então ele acaba tendo uma propensão, por exemplo, muito maior a acidentes automobilísticos pela própria desatenção, às vezes pelo abuso de substâncias, né? É aquele adulto jovem que começa uma faculdade, faz 6 meses, não deu certo, vai para outra, faz mais 6 meses, não deu certo, vai para outra, não consegue terminar as coisas que começa. Né? Já na vida adulta, né? Então as complicações elas vão se somando, começam a vir, né? Os fracassos às vezes em relacionamentos sociais, relacionamentos amorosos, o fracasso profissional. Então é uma linha evolutiva que pode ser muito prejudicial para esse paciente se a gente não perceber, né? O início da doença e a intervenção precoce, o tratamento precoce. Isso eu ouço com uma certa frequência. Jovens dependentes químicos muito mais do que o grupo de pessoas que não tenham o transtorno da compulsão. Eu não ouço, normalmente, tem jovens que passam por consulta, não tenho essa dificuldade. E, às vezes, numa entrevista, um jovem que já cursou, iniciou 3, 4, 5, realmente, universidades, mas assim, mal começou, já largou. E todos eles realmente são usuários. É muito importante essa colocação, porque você está chamando atenção para uma observação, porque tem famílias que não entendem e não vão fazer essa leitura, que já é um problema de lá de baixo. Eu acho que assim, não necessariamente porque ele tem o TDAH, ele vai ter o abuso das substâncias ou vai ser usuário. Porém, a gente sabe que pacientes com TDAH, comparados a pacientes que não têm TDAH, têm um risco de 2 a 3 vezes mais, 2 a 3 vezes maior de ter o abuso de substâncias Sim. do que a criança normal. Eu vi um estudo muito interessante que conta o seguinte, já nos pacientes que nunca tiveram diagnóstico nenhum, porém são usuários, né? São dependentes de alcoolismo ou de substâncias. Foram fazer um histórico desses pacientes e perceberam que cerca de 30% desses pacientes que são usuários, são dependentes atualmente,
eram crianças com TDAH que não foram diagnosticadas, não foram tratadas. Então, realmente é uma associação muito importante. Então, acho que a intervenção precoce que a gente faz se torna muito importante para esse indivíduo, né, durante toda a evolução, toda a vida futura dele. Mesmo porque, também uma das observações, não sei até onde, mas na entrevista, logo inicial com a família, às vezes eu percebo aquela agitação, a expressão corporal tem alguma coisa a ver? Da criança? Do adolescente já. Do adolescente. Do adulto. Veja bem, existe uma tendência, né? Quando a criança é menor, ela é uma tendência a ser mais hiperativa. Quando a criança ela vai crescendo, ela vai ganhando uma maturidade, ela começa a perceber que ela não pode se comportar de uma maneira tão agitada, né, em certos ambientes. Então, essa hiperatividade acaba sendo mais uma sensação subjetiva de inquietude. A desatenção, né, o problema da atenção e da concentração, geralmente eles permanecem, né, mas essa inquietude também nos chama atenção nos adolescentes. Então, geralmente, é aquele paciente que ele vai no médico e ele fala assim, né, é melhor eu ficar quietinho, né, porque senão ele vai querer que eu faça terapia, ele vai querer fazer algum tratamento comigo. Só que o que acontece? Ele fica inquieto, ele fica impaciente, ele se mexe, ele batuca, ele pega um item, ele pega outro objeto. Então, a gente começa a perceber essa inquietude, né, uma manifestação já mais típica do adolescente, né, que entende esse amadurecimento, né. Isso eu tenho encontrado com uma certa frequência, meninos usuários de cocaína também. E quando assim solicito da mãe, porque o jovem não tem essa percepção, mas uma das coisas que a gente explora é como foi durante o período escolar, na infância, se teve queixas, reclamações, se foi reprovado, quais as séries que realmente teve maiores dificuldade. E às vezes eu ouço, olha, realmente foi chamada, mas não fui orientada, meu filho teve dificuldade sim no primeiro, segundo ano, e eles apresentam realmente essa queixa. Por isso que, como você colocou, é um quadro que as pessoas não têm toda essa clareza, porque fica muitas vezes a família, como eu disse, ele é o herói do grupo, ele chama atenção, ele é o líder. Não é verdade. E a gente tem que ter muito cuidado realmente nessas situações, né? Porque o adolescente, ele já tem essa característica de grupo. O importante para ele é se inserir, né, no grupo. Então, muitas vezes ele não enxerga, né? Então, todos os meus amigos experimentaram cigarro. Por que eu não? Então, para ele se sentir parte do grupo, ele quer fazer isso, para não ser excluído. Só que muitas vezes ele acaba tendo uma tendência à dependência muito maior. Então aí acaba complicando, né? Eu acho uma coisa muito importante, né, sempre que eu converso com as mães dos adolescentes, são mães que vêm muito ansiosas, como lidar. E eu digo sempre, a gente precisa conhecer o adolescente. Como é que é o adolescente normal? O adolescente normal ele é diferente dos outros grupos. Tanto que existe uma síndrome médica que é chamada síndrome da adolescência normal. Então, veja bem, são conjuntos de sinais e sintomas descritos que são peculiares à grande maioria dos adolescentes, só que são normais, né? Então, é a tendência ao grupo, é o afastamento dos pais, é aquela ideologia, aquela ideia de que vai mudar o mundo, né? Conquistar o seu espaço na sociedade. Então, às vezes o pai e a mãe enxergam isso de uma maneira, poxa, mas ele está se afastando, mas na verdade não, ele está buscando a identidade dele, né? Então, essa inserção no grupo nessa idade é fundamental. Temos que ficar bastante de olho nesse grupo, né? Eu falo para as mães, você não tem que conhecer apenas o seu filho, você tem que conhecer o seu filho, mas você tem que conhecer todos os colegas dele. Você quer trazer, você quer aproximar, né, o teu filho de você, o adolescente, aproxime os amigos, conheça os amigos, traga essas pessoas para próximo de você e aí você vai começar a entender realmente, né, como ele pensa e aí, né, é uma troca. Sem dúvida. Na idade assim então adulta, como é realizada esse tratamento nessa idade adulta para o jovem que vai ser diagnosticado?
Então, A medicação por longo diagnóstico tempo. da mesma maneira, né? O importante é a gente tentar sempre fazer essa avaliação multidisciplinar, né? Então, objetivar, né? Para a gente tentar fazer o diagnóstico tanto do TDAH quanto das comorbidades. Agora, o tratamento, né? Quando você tem um prejuízo na adaptação, né, muitas das vezes ele acaba sendo medicamentoso. A grande maioria dos pacientes a gente acaba tratando com os estimulantes do sistema nervoso central. Então, por exemplo, o metilfenidato, né, a lisdexanfetamina são opções. Porém, em pacientes que já têm comorbidade, já têm doenças em paralelo, no caso os adultos geralmente, por quê? Já vem de muito sofrimento, né? Dificilmente você pega o TDAH isolado. Você Geralmente, disse estimulador? estimulantes do sistema nervoso, sistema né? nervoso. É a classe da droga. Só que nos adultos, geralmente, você até pode pensar no estimulante, mas muitas vezes você também tem que se preocupar em tratar a doença em paralelo, a comorbidade. Se você não tratar o paciente como um todo, né, todas as patologias que ele apresenta, ele não vai melhorar, ou vai ter apenas uma melhora parcial, 10, 20%, sendo que poderia ter uma melhora muito significativa. Agora, a medicação não é só o caminho, né? É muito importante, né, as terapias multidisciplinares, então, por exemplo, a psicologia, nos casos desses pacientes depressivos, ansiosos ou com abuso de substâncias, né? Esses são os quadros mais normais dentro das comorbidades. São os quadros mais normais. Na verdade, O TDAH... O compositor é mais na criança, o adulto não apresenta. O opositor é mais na criança, exatamente. Ele é a principal comorbidade, né? O transtorno desafiador opositor. Ele desafia mesmo. É o nome chique que a gente dá para birra, não é verdade? É birra, sem Só que dúvida. nas crianças mais velhas. É a comorbidade mais comum do TDAH. Ele corresponde a 30%, 40%, né, dos casos de comorbidade aí. Então, é muito significativo. Agora, geralmente, na idade adulta, isso tem uma tendência a diminuir, né? Então, você acaba chamando a atenção de uma outra maneira, você tenta conquistar o seu espaço de uma outra maneira, né? E a terapia é a curto, médio prazo? Quanto tempo leva, mais ou menos, o tratamento para o adulto? Cada caso é um caso. Cada caso, né? dependendo das Por isso que a comorbidades. gente tem que avaliar, né, o paciente individualmente, né? Tem pacientes que em 6 meses, né, junto com o tratamento, eles vão de vento em popa. Tem pacientes que já têm, né, um grau mais severo, então às vezes você precisa de anos, né, de terapia e de tratamento medicamentoso para ele ter uma evolução normal. A gente entende 60% dos pacientes que têm o TDAH na infância vão permanecer com o TDAH na vida adulta. A questão é como ele se adapta na vida adulta. Consegue cumprir isso sozinho, né? Se adaptar? Às vezes sim, e aí você não vai precisar tratar. Tem uma dificuldade muito grande na adaptação? Esse é o paciente que nós vamos ter que ter um foco mais importante. No caso, assim, das substâncias, ou a substância, o álcool na gravidez, no caso, uma mãe que beba, ela teria mais predisposição para gerar esse tipo de criança? Na verdade, tem alguns estudos que falam que tem uma certa predisposição. Por quê? Porque o álcool ele é altamente lesivo para a criança na barriga da mãe. É um cérebro que está em formação. Veja bem, existem fases da gestação que nós temos uma multiplicação neuronal que chega ali a 200 milhões de neurônios formados ali, né, numa maneira muito rápida, né? E o álcool, o que acontece? O álcool, quando a mãe ingere na gestação, ele impregna no cérebro a informação. Então, muitas vezes, você acaba tendo a criança com o que a gente chama de síndrome alcoólica fetal. Então, são os efeitos lesivos do álcool na gestação que causam. E, geralmente, as crianças com a síndrome alcoólica fetal têm o quê? A deficiência intelectual. Só que também são crianças que também têm uma tendência muito maior à hiperatividade e aos transtornos de comportamento. Então, o álcool na gestação é muito lesivo realmente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, qual que é a grande questão? É totalmente prevenível, né? Então, um bom pré-natal, uma boa orientação, uma boa estrutura familiar, a gente consegue evitar que as crianças, né, que a gente acabem tendo uma lesão ou acabem tendo um atraso no seu desenvolvimento neurológico. De uma forma geral?
as drogas, tanto lícitas como ilícitas, no período fetal, estaria podando toda essa elasticidade neuronal da criança e acarretando prejuízos. Com certeza, com certeza. O cigarro, por exemplo, ele faz com que a criança nasça pequena para a idade gestacional, ou seja, uma criança tem que nascer com mais de 2,5 kg, geralmente, né? Uma criança a termo. Né? Só que essas crianças, em vez de ter 2,5 kg, vão ter 1,5 kg, 2 kg, então elas não crescem adequadamente na barriga. Né? Então, por exemplo, o tabaco. Né? Então, e depois mesmo na primeira infância ainda, né? Com certeza, até chegar lá, até Exatamente. Compensar, é um bom caminho, né? E tem algum estudo que mostra algum prejuízo cognitivo? Com certeza. Do tabaco, não tantas evidências. Agora, do álcool e das outras drogas, muitos estudos provam esse prejuízo cognitivo, sim. Coisa incrível, caramba. E assim, existem outras dificuldades encontradas no tratamento do paciente com o TDA e com o álcool? Sim, aí é uma associação mais complicada, né? Porque você tem que tratar as duas questões em paralelo, né? Tratar tanto o TDAH quanto essa dependência. Então, sempre que você tem, né, alguma patologia junto, vai se tornar mais difícil o tratamento, né? E a adesão, né, acaba sendo difícil também. Né? Então, a família estar inserida nesse contexto, participar juntamente com o paciente, né? Às vezes a escola, né, a instituição participar junto também é fundamental para essa criança ter um melhor desenvolvimento. No caso da doença primária, seria o TDAH, o fundo seria, vamos dizer, o álcool. E essas pessoas teriam muito mais dificuldade de aderir a um grupo de mútua ajuda, um grupo de narcóticos, por exemplo, em detrimento de não ser a primária. Porque a maior dificuldade é esse diagnóstico. O que vem primeiro? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Exatamente. Eu falo isso porque, às vezes, por exemplo, assim, é nítido essas patologias. Quando a pessoa, como eu vou falar, às vezes a família está convivendo com a gente dentro de um grupo de apoio. E a família fala, mas eu não entendo porque meu filho não adere... A origem do problema. Não adere ao grupo. E a gente fala, porque a doença primária não é a dependência química. Porque muitos que não se envolvem, ele tem outras patologias. Porque aquele que é puro, que originou uma necessidade com esses fatores, a cultura, a genética, no desenvolvimento, as suas complicações intrapessoais, todas as suas crenças, as suas distorções, essa pessoa que entra no alcoolismo ou numa outra droga, esse adere fácil ao grupo. Mas se existir uma outra comorbidade da qual a necessidade foi buscar substâncias para diminuir esse processo internalizado, mais subjetivo dela, ela não adere. Porque aí nós estamos tratando só a consequência. Exatamente. Não a causa. Exatamente. E o grande segredo é tratar a causa e aí a gente amenizar as consequências. Você tem casos assim? Como eu sou neuropediatra, eu acabo atendendo crianças menores, porém eu tenho casos de adolescentes com abuso de substâncias, álcool, maconha e cocaína, e realmente é uma missão muito difícil, né? O paciente entender, né, que ele tem que fazer um tratamento para uma doença prévia, né, para poder ajudar ele a largar, é muito complicado. A família entender, por isso que sempre a conversa, né, é o fundamental. Há uma orientação específica para a família que tem casos, no caso do TDAH, nas diversas idades, no caso do filho? Existem algumas orientações, sim. Né? Então, eu digo, primeiro, a gente sempre deve mostrar o lado positivo da criança. Né? Em aquelas famílias que a criança vai mal na escola e você só pega o lado ruim da criança, né? E fica ali insistindo. Não, a gente tem que, né, fazer o que a gente chama de reforço positivo. Né? Então, elogiar, né, mostrar a importância de cada gesto positivo, né, que essa criança faz. É muito importante a gente trabalhar com regras e limites rígidos em casa. Né? Então, assim... Rígidos? Rígidos, eu não digo assim, o rígido militar, mas claros, objetivos, né? Então compromissos
Eu sempre gosto muito de ensinar aos meus pacientes o esquema do castigo-recompensa. Então, quando o paciente está indo muito bem, ele é recompensado, a gente mostra o valor dessas atitudes positivas. Agora, quando ele também pisa na bola, ele vai ficar ali 1, 2 dias sem videogame também, né? É muito importante a gente mostrar, né? Eu falo, a gente não pode deixar a criança no mesmo, a gente né, tem que, né, ou recompensá-la, né, ou, né, mostrar que ela fez da maneira errada e, eventualmente, um castiguinho não faz mal para ninguém, né? Outra coisa que é muito importante, a gente tem que envolver todo mundo que está junto com a família, né, com esse paciente. Então, a escola, a mãe, o pai, os avós, né, vejo muitas crianças hiperativas, né, que às vezes ficam com os avós. Na casa dos avós tudo pode, na casa dos pais não. Então a criança acaba evoluindo com quadros de oposição maiores, né? Então, na verdade, a gente tem que inserir essa criança no contexto, né, para poder oferecer para ela a oportunidade de ter um crescimento adequado, o mais próximo da normalidade possível. E no adulto, quase algumas coisas assim parecidas, no adulto mesmo. Isso, no adulto ele também. Ele tem que ter certos cuidados. Tem que ter certos cuidados. Então, assim, ele se principalmente a regularidade no tratamento, né? Exato. Né? Ele tentar cumprir os compromissos dele, né? Então, tentar superar essas dificuldades que ele teve durante a vida toda. Só que, né, sobre um tratamento, ele está assistido para poder fazer isso de uma maneira mais normal, mais natural, né? É o que eu falo, mesmo quando você usa uma medicação, eu falo para os meus pacientes, não ache que a medicação vai fazer o seu trabalho, que a medicação vai ler o livro por você, que a medicação vai fazer o seu relatório, que a medicação vai fazer a sua lição de casa. Não vai. Quem vai fazer isso é o paciente. E ele tem que estar consciente e motivado para isso. E muitas vezes aí que é a grande dificuldade. Aí é a grande dificuldade. Exatamente. Aí entra a terapia motivacional? Olha, é mais a psicoterapia que acaba entrando aí, né? O acompanhamento psicológico, ele é fundamental para os pacientes com TDAH, é fundamental. E já ocorreu um caso assim que chamasse sua atenção, que roubasse atenção pelo fato de ter muita dificuldade e no decorrer do tratamento o êxito foi, assim, surpreendeu, ou pessoas que não acreditavam nessa grande melhora e se surpreende com o quadro, com o resultado? Realmente isso ocorre bastante, né? Você tratando a patologia, a criança ela volta a ter a normalidade. Então eu sempre comparo o tratamento do TDAH, por exemplo, a quem usa o óculos, né? Olha, eu pensei isso agora. Então, quem não enxerga direito usa o óculos. Quem não presta atenção direito vai eventualmente ter que usar o óculos do tratamento, que acaba sendo ou a medicação, ou a terapia, ou o conjunto, né, dessas situações que geralmente acaba sendo a maneira mais eficaz, né? Agora eu brinco assim, porque você está usando óculos, você vai ter a visão do super-homem? Não, você vai ter uma visão normal. A medicação, o tratamento funciona da mesma maneira para o TDAH. Não é porque você usa ou faz o tratamento que você vai ter a atenção do super-homem. Você vai ter uma atenção normal. Só que se você quer direcionar essa atenção para o teu trabalho, para a tua escola, ou para o videogame, né, ou para as atividades de lazer, quem vai escolher? É o paciente. Então, a colaboração do paciente nesse caso é fundamental. Então, a consulta neurológica acaba sendo uma consulta muito mais de conversa, de motivação, né, de mostrar o lado bom, né, a coisa, né, a evolução boa que o paciente está tendo, né? Acho que isso é fundamental a gente destacar. Maravilha. Olha, realmente nós exploramos bastante o Dr. Flávio. E agora eu vou pedir para que ele faça as considerações finais para você, mamãe, para você, família, que está assim preocupada, porque tem alguém aí que te incomodou. Ouvindo você falar, será que não teve família que está pensando, meu Deus, meu filho Com certeza. Ou eu sou? Então, a primeira coisa é calma, né? Não é porque você preencheu algumas características que você vai ter a doença,
né? Então, é o conjunto das características, juntamente com a dificuldade da adaptação, que vai trazer esse prejuízo. Então, se percebeu e realmente isso está atrapalhando, né? Eu acho que é muito importante procurar o neurologista, fazer uma avaliação, procurar a equipe multidisciplinar para iniciar, né, o diagnóstico correto. E a coisa que a gente tem que ter mais cuidado nesse paciente é o rótulo. Nunca a gente pode rotular uma criança. Este é o hiperativo, este é o desatento. São crianças, né? Todas têm as suas individualidades, os seus potenciais, então a gente tem que tratá-las dessa maneira, né? Nunca rotulando, o rótulo é sempre prejudicial. Tratá-las como, né, um ser humano que tem uma vida brilhante pela frente, como a gente pode ajudar da melhor maneira, né? Sem, de maneira alguma, né, ter qualquer posição que possa ter uma atitude pejorativa para essa criança, né? Então, basicamente, eu acho que é isso. Maravilha, então. A palavra do Dr. Flávio, uma vez que ele realmente é doutor na área das neurodificuldades, está aí para você diagnosticar, já perceber, ele deu inúmeras dicas. Parabéns, gostamos muito da sua entrevista, são informações muito valiosas, são temas, às vezes, que é isso que a gente pede para os profissionais, mandar, não é, para nós, para o programa, explorar assuntos como esse, que a curiosidade é muito grande aí fora, não é verdade? Exatamente. É você que sabe, né? Que chega numa festa, ô doutor, vem cá, eu estou com um filho assim, fazem isso, não fazem? É comum, é comum. Beleza, muito obrigado, doutor Flávio. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito importante bater esse papo gostoso e agradecer a você, assinante da NET, que prestigiou o nosso programa, e dizer a vocês que a instituição Cláudia Manso também dá apoio tanto para dependentes químicos com comorbidades iguais a essa, do TDAH, aos familiares, que também às vezes pode ser portador do THD, e sendo que isso a gente também vai diagnosticar no grupo e vamos encaminhar para o neuro. Dizer que esse programa também tem aqui todo esse pessoal, esse elenco dos voluntariados do canal NET Cidade, do nosso amigo Djalma Lorenzini, que manda esses ornamentos semanalmente, e convidar novamente aos grupos de mútua ajuda do nosso país, mandar um tema, aquela pessoa que tem desenvoltura para falar sobre o tema, que será muito gostoso receber você aqui e tomar um café com a gente. Nosso muito obrigado e até o próximo programa.